no meu caso particular, utilizo esta plataforma, que desde já gostava de dizer que é uma ferramenta potentíssima e que me resolveu uns quantos problemas, mas vamos ver um projeto para resolver uma situação que os alunos achavam que tinha que ser resolvida. Essa é a ideia. Um dos grandes objetivos desse mesmo projeto que eles vão realizar, o apresentarem publicamente esse projeto. E pronto, isto dá-lhes alguma responsabilidade e faz com que eles investam muito naquilo que vão fazer depois a seguir. Primeiro, não tem que pensar num projeto que vai mudar o mundo, tem que pensar num projeto que resolva um problema da comunidade educativa, um problema da turma, um problema de relacionamento da comunidade educativa com o meio envolvente. O ponto de partida é isto. O que é um projeto e é de facto explicar aos alunos o que é suposto que eles façam, não dar-lhes uma ideia, mas dar-lhes pistas exatamente para pensarem numa ideia. Okay? Depois, a partir do momento em que eles já têm uma ideia, fazem isto em grupos pequenos, então para essa ideia tem que ter uma definição clara de objetivos, tem que definir um tempo de execução e tem que haver também aqui uma definição clara de recursos e que ferramentas é que vão utilizar. Porque é suposto que eles façam toda a criação do projeto. Portanto, ver de facto o que é preciso orçamental, ver se é viável ou não, calcular os fatores não controláveis, os riscos. Obviamente que o professor aqui ajuda, dou sempre o máximo de ajuda e de apoio, mas é suposto serem eles a problematizar tudo isto, a pensar em tudo isto, que por vezes nós tentamos contrariar a miudagem nova, sei lá, por causa dos jogos, por causa de perderem algum tempo, muitas vezes a mais, obviamente, com as tecnologias, mas no fundo também temos que valorizar que eles hoje em dia têm e ganham uma capacidade de pensamento e de raciocínio muito rápida em determinadas situações, porque estão sempre muito em contacto com as tecnologias e conseguem estar um passo adiante de nós. Nós temos que nos habituar a mexer nas ferramentas informáticas, porque as crianças já o fazem. Portanto, já nascem quase a mexer nas ferramentas e, portanto, quando eles têm uma noção clara daquilo que querem e já sabem por onde começar, como começar, depois o chegar ao quando e ao com que meios já começa a surgir assim de uma forma natural. O estar desta forma a ensinar ou a orientar, penso que é motivante do que estar, por exemplo, a dizer, olha, podem fazer isto, podem fazer isto, podem fazer isto, podem fazer aquilo. Não, é preferível ultrapassarmos esta questão assim e deixar que de facto sejam eles a tomar a decisão, ainda que tenhamos que orientar a decisão deles, que sejam eles a chegar à decisão final. Isto motiva-os bastante e tem sido muito frutuoso fazer assim desta forma. É com testemunhos reais de como é que isto acontece na prática com alunos que se vai lá. E apesar do professor estar a trabalhar com alunos no terceiro ciclo, portanto 7º e 8º ano, isto é perfeitamente válido para alunos do terceiro ano ou para alunos do 12º ano. Portanto, em termos de ferramentas, o outcome daquilo que os alunos vão fazer é que provavelmente é diferente em termos de execução, mas o pontapé de saída é o mesmo. Quando o Dream Shaper entrou aqui na nossa casa e começamos a ver que turmas é que podia utilizar e então os quartos anos, que é uma finalista do primeiro ciclo, ficou muito entusiasmada porque ouviu falar em projeto, que foi um grupo de meninas que ninguém lhes tirava da ideia que queriam mesmo era perceber como é que era o mundo dos unicórnios e das fadas e dos não sei quê, coisas assim, e então como é que eu agora vou dar a volta a isto? Quer dizer, depois disse, olha, até aí fazerem uma espécie de um projeto para um livrinho em que vocês falem de algumas criaturas míticas, algumas figuras lendárias. E pronto, e foi a partir daí que elas conseguiram ouvir falar, ou seja, ouvindo falar naquelas coisas que elas gostavam, de facto, fazer depois um projeto que no fundo só utilizava aquilo que era a ideia principal delas quase como tópico de fundo. Depois o interessante foi elas perceberem como é que se ia montar o tal livro.
quanto é que ia custar, pronto, e foi por aí. Portanto, esta definição de estratégias é uma parte que eles gostam bastante e normalmente andam muito entusiasmados a pensar como é que vão definir aqui algum percurso de construção daquilo que eles querem. E depois eu tenho aqui a monitorização e avaliação de etapas, que é assim, vou fazendo com eles o que é que está feito, o que é que não está. E aqui é muito importante e entra muito com muita força o impacto da plataforma da Dream Shaper. Porquê? Porque uma vez que há um guião de projeto, lá está, e eles vão respondendo às perguntas que a plataforma vai colocando, vão se habituando a pensar, vão respondendo objetivamente, vão se habituando a responder objetivamente às perguntas que são colocadas. Aquele guião é muito importante para eles saberem de facto que não podem começar pelo fim, tudo tem uma sequência lógica e, portanto, na monitorização e avaliação de etapas, para além de outras fases, mas aqui nesta fase é particularmente importante e interessante o trabalharem com a plataforma. Vamos ajudar o aluno a pensar numas quantas coisas e desenvolver, ajudar ou contribuir para que o aluno desenvolva umas quantas capacidades neste sentido. Por exemplo, eles têm que pensar que vão falar em público, eles têm que pensar que têm que fazer uma boa apresentação, eles têm que pensar que, ou seja, à medida que vão fazendo a tal resposta às perguntas, às atividades sugeridas, no fundo ao guião da plataforma, vão fazendo as coisas com a sequência mais lógica e quando dão por ela e chegam aos 100%, que é quando acabam de facto todas as perguntas e todos os passos que a plataforma lhes vai solicitando, pronto, além de ser um momento de festa, eu depois, inclusivamente no ano passado, fiz uma coisa engraçada que era, tinha no quadro os grupos que já estavam em fase de terminar os projetos, não é? E como o professor consegue ver em que ponto, em que pé é que está cada um dos grupos, um tem 20% concluído, outro tem 50%, outro tem 60%, eles andavam ali mesmo nas últimas, a ver quem é que era o primeiro a chegar aos 100%. De tal forma que eles diziam-me assim, professor, eu agora quando formos fazer a apresentação, nós temos um PowerPoint, ou até fizemos em Sway, ou utilizaram outros programas, Powtoon, Prezi e por aí fora, e eles diziam, podemos levar no tablet ou nos portáteis do colégio, podemos levar o nosso projeto aqui na Dream Shaper para nos servir de guia, com certeza que sim. E como iam respondendo às perguntas que lá estavam no guião, portanto, não se atrapalhavam mesmo. E passavam de slide em slide, sempre ali com aquela base e com aquele foco no que tinham, no fundo, aprendido. A plataforma, a Dream Shaper, depois tem um chat, onde eles podem trocar mensagens uns com os outros. E então havia um correio de um para o outro, que foi aquelas coisas que provavelmente terão trabalhado em casa, e havia um orçamento, e depois havia uma chamada de atenção que dizia, não é esse, é este. Portanto, isto mostra que eles, de alguma forma, se envolveram mesmo e usaram mesmo todos os recursos que a plataforma Dream Shaper lhes permitiu usar para estarem em contacto, para colocarem os fecheiros e fazerem esta partilha de documentação que um ao outro foi arranjando, enquanto em casa ou em trabalho de casa. Não, é esta questão do poderem ter um suporte e ter um apoio como a plataforma Dream Shaper. Eles sentem ali muita segurança no que estão a fazer. Porquê? Porque já sabem, é preciso responder a esta pergunta, é preciso responder a esta atividade, é preciso colocarmos aqui um anexo com um esboço. Pronto, então vão fazer isso. Portanto, não é o terem que estar a inventar muito, é irem fazendo ali um bocadinho aquele guião. E que está feito de uma forma que não os espartilha, ou seja, que lhes dá liberdade de movimento. Eles não têm que fazem aqueles passos, mas não têm que fazer aqueles passos de uma forma balizada. Pronto, isso é muito importante. Este ano, quando se lançou a gestão de projeto para o 8º ano,
um dos alunos novos que não teve cá no sétimo dizia, mas vamos fazer o quê? Mas isso é o quê? E os outros diziam, tu não vês, tu vais aprender a falar em público, vais aprender a fazer um projeto, vais aprender a trabalhar em equipa, vais não sei. Portanto, isso são coisas que de facto ficam lá. E nisto os miúdos não são sinceros, são francos. E, portanto, quando eles dizem que de facto aprenderam a trabalhar melhor em equipa, é porque de facto isso aconteceu. Um bom suporte para levar isto por diante e eu encontrei esse suporte realmente aqui na plataforma. Dream Shaper. Shaping Education.